E para isso eu vou chamar então de volta todos os nossos panelistas para que liguem as suas câmeras e convidar quem nos acompanha a enviar perguntas e comentários para enriquecer o nosso debate. E o nosso debate tem como tema principal como unir esforços para melhorar em pouco tempo os cuidados da asma no país, como cada setor pode contribuir. Então, Itapetininga né, já relatou aí que um programa de há 3 anos, né, mais ou menos, pelo que eu entendi que o Marcelo compartilhou, que revolucionou, né, a estrutura né, da cidade para ter uma atenção adequada à asma, né? Mas como essa nossa pergunta, né, ela é uma pergunta desafiadora, eu vou querer começar ouvindo pelo desafio, grande sucesso aí que a Proar tem para compartilhar conosco, né, do Dr. Álvaro Cruz, nos contar aí tudo, né, quer dizer, tudo não, né, mas um resumo do que foi conquistado, né, por esse programa tão importante em Salvador. Mark, muito obrigado por me oferecer essa oportunidade. Eu confesso que eu acabei falando menos da nossa experiência em Salvador, para poder falar um pouco mais de coisas gerais, né? Nós conseguimos aqui, oferecendo um ambulatório de referência, ou vários ambulatórios de referência, para pacientes com asma grave, na classificação daquela época, uma redução de 74% de hospitalizações por asma no município de Salvador, em todo o município, nos primeiros 3 anos de funcionamento do programa. Isso tendeu a cair depois. Houve uma redução de mortalidade em Salvador de 29% no período de 10 anos. Mortalidade é mais difícil a gente saber toda hora, né? E vários outros municípios no Brasil também tiveram iniciativas bem-sucedidas, talvez não na mesma escala que nós tivemos, e também sem acoplar um programa de capacitação e de pesquisa que acabou gerando mais reconhecimento do PROAC, que foi adotado pela Organização Mundial de Saúde como um projeto modelo de demonstração, e por isso que eu fui trabalhar lá entre 2006 e 2008. A gente continua trabalhando muito. A capacitação dos profissionais da atenção primária é um enorme desafio, sempre foi uma prioridade nossa. E agora, no período da pandemia, a gente tinha um financiamento grande do Instituto Nacional de Pesquisa em Saúde do Reino Unido para fazer um treinamento, e a gente ia fazer um estudo controlado. Acabamos fazendo uma coisa em larga escala, usando telemedicina, né? Usando videoreuniões em vez de ser presenciais. Foi uma experiência que a Ângela participou bastante e a gente aprendeu um bocado e pode transferir aí para o resto do Brasil, mas os desafios da atenção primária, que tem que ser uma prioridade absoluta, não são pequenos. Eu gostei muito de assistir aqui os depoimentos do Ministério da Saúde, da atenção primária, o Pedro, a Maria José, me deixando muito confiante de que a gente está na direção certa, né? E sem atenção primária não há salvação. O problema da asma na atenção primária é que não existe uma cultura de prioridade para a asma. E existe a dificuldade de lidar com a asma, porque não tem um diagnóstico muito simples, é um diagnóstico complicado, que requer espirometria, e é muito bom que a gente tenha teleespirometria por aí. E também o tratamento requer medicações inalatórias, dispositivos diferentes, os pacientes não sabem, os profissionais não sabem, e é fundamental o que Marcelo colocou aí dos agentes comunitários envolvidos nisso, né? Então, realmente é uma condição que, pela sua frequência, requer o envolvimento da atenção primária e equipe multidisciplinar. Não dá para pensar que só médico vai resolver isso, não. Tem que ter prioridade, tem que ter acesso à medicação ainda mais expandida. A gente já conseguiu muita coisa no Brasil e a gente precisa conseguir mais, e eu não tenho dúvida que, se incorporar a combinação de beta-2 agonista com corticoide inalado na farmácia popular, isso vai ser um enorme salto. Eu queria lembrar o seguinte: a gente pensa muito em custo de intervenção. Precisa lembrar que tem o custo de não intervir, porque o custo da asma é muito alto pela falta de intervenção. Quando você tem 90% dos pacientes com asma parcialmente controlada ou não controlada,
Isso é um problema grave, né? Os pacientes estão na emergência, os pacientes deterioram, perdem função pulmonar, ficam inativos. Isso tem que ser levado em consideração, né? E é para isso que o SUS serve, para pensar no país em vez de pensar no indivíduo, né? Ótimo, muito obrigado, doutor Álvaro. Realmente sem dúvida, uma experiência aí que nos inspira, né? Tem procurar levar para outras regiões também e conquistar essa redução tão impressionante de hospitalizações e mortes, né? É, Exatamente por intervir, né? Por realmente estar oferecendo o cuidado para a pessoa que precisa no momento que ela precisa, né? E de forma adequada. Eu tenho algumas outras perguntas aqui a fazer, mas eu vou pedir antes para a doutora Zuleide, que está com levantada, para poder falar. Eu queria fazer uma parte aqui, se me permitem. Maria José trouxe uns dados importantes de prevalência, né? E ela pôs aqui, e nós temos a prevalência da hipertensão, em torno de 20%, diabetes 6,9%. E quando o Paulo citou, ele pôs a prevalência de 4,4%, que é da asma grave. Da asma, de uma maneira geral, é em torno de 20%. Então, acho que acontece muito mais, não é nem a prevalência, é desconhecimento. Porque, como a gente colocou, há um desconhecimento desde a atenção básica, quando esse paciente chega, e não é feito o diagnóstico. E muitas vezes isso não é reportado. Quando você espera um CID para poder reportar, e eu volto àquele problema anterior, e quem atendeu nem sabe que o diagnóstico é esse, ele não vai colocar J45. Ele vai colocar ali J18, ele vai dizer que é pneumonia, ele vai dizer que é uma infecção de vias aéreas, e nós temos uma notificação muito menor do que o que acontece na realidade. Então, acho que é importante entender isso para que a asma tenha o lugar que ela precisa. Alfredo acabou de dizer, é um custo altíssimo para uma doença subnotificada, subtratada e mal conduzida. Então, precisamos colocar no lugar certo para ter a relevância que precisa. Muito obrigado. Zuleide, eu gostaria de fazer agora uma pergunta para o Marcelo, porque foi unânime aqui, todos dizendo que os profissionais precisam estar treinados e capacitados, né, para identificar os casos, para fazer diagnóstico, para fazer encaminhamento quando necessário. Né? E o Marcelo, eu achei muito interessante ele trazendo para a gente que anualmente eles fazem treinamento e capacitação dessas equipes e de toda a equipe, né, do profissional, né, aos demais membros da equipe, o agente comunitário. Marcelo, assim, acho que eu gostaria de fazer duas perguntas para você. Uma delas é: o que você sugere para outros municípios para que eles para que eles se organizem a fazer esse tipo de capacitação e treinamento que vocês estão fazendo em Itapetininga, né? Quais são as recomendações? O que é prioritário para que essa organização aconteça de capacitação? E a segunda pergunta é uma pergunta que sempre nos chega como um problema difícil de lidar na atenção primária, que é a rotatividade, né? Então, a minha pergunta é: todo ano que você vai ali capacitar na mesma UBS, você capacita a mesma equipe ou já mudou? Todo mundo novo, por isso você tem que capacitar, porque é como se estivesse começando do zero. Acho que o problema aqui é o problema de todos, né? Então, a gente sabe da rotatividade que tem desses profissionais. Essa é a razão principal de que o treinamento ele tem que ser permanente e contínuo, porque a rotatividade é muito grande. Uma coisa muito importante falar, e eu acabei não falando, é, é a importância da gestão nessa história, né? Então, o trabalho que a gente teve inicial foi, assim, chegar para a gestão entender o problema para que a gente tivesse também toda essa oportunidade de usar as datas de educação permanente. Por que vocês vão deixar de fazer para obstetrícia, para mortalidade infantil e vão fazer para pneumologia e duas ainda, porque eu faço uma de asma e uma de DPOC, eu sou chato. Porque a gente tem que trazer para eles essa problemática. Por exemplo, você vai falar de asma, está falando de 20%, uma em cada cinco crianças tem asma.
Uma lacuna que a gente tem muito grande, e agora tem que falar de asma infantil, que é uma coisa que me toca muito, assim, nós não temos medicação disponível para tratamento para asma infantil. O que nós temos é muito pouco. É, por exemplo, a associação ECS-LABA, nós não temos para criança. Então, assim, imunos biológicos ainda não temos. Então, temos bastante desafios na asma infantil. É, a necessidade de treinamento, de ele ser contínuo, é justamente por causa dessa rotatividade, e isso é de suma importância. Quando a gente teve a oportunidade de fazer um treinamento em parceria com o GEPRAPS, eu falei para a Sônia, vamos fazer com os agentes comunitários, porque eu acho que era assim, exclusivo para médico, enfermeiro. Eu falei, vamos fazer para a gente, porque eu acho que assim, os agentes comunitários pode ser uma arma muito fácil manuseio, e eles colaboraram super, assim, foi bem interessante. Então, vamos ver como é que nós vamos fazer o ano que vem, né, Sônia? Para ver, porque também tem rotatividade. Sim. Todos esses projetos, eles não podem ter começo, meio e fim, né? É um processo contínuo. Educação é um processo contínuo, não tem como. Então, necessita ser periódico mesmo. Ótimo, muito obrigado, Marcelo. Eu ia realmente te chamar, Maria José, até para saber esse mesmo ponto, né? Então, os municípios que, eventualmente, até gestores que estão nos assistindo, e que, poxa, seria tão bom ter essa parceria com o CONAS, né? Uma capacitação, treinamento, né? Como eles poderiam acessar essa parceria, essa oportunidade com o CONAS? Eu levantei a mão para falar da rotatividade. Olha, por mês, sem contar esse mês passado, porque a gente está no processo eleitoral, aí os gestores que vão se candidatar obrigatoriamente tinham que sair mesmo. Mas fora processo eleitoral, por mês troca-se 300 secretários municipais todo mês. Mesmo no estado, que é menos, né? São 27 secretários, a gente teve um estado aí que na gestão passada trocou 9 vezes no mesmo estado. Eu fiz um levantamento assim, de 94 para cá, nós tivemos 22 ministros. E cada ministro que entra troca a equipe inteira. O que eu estou querendo dizer é que a rotatividade é uma praga em todos os segmentos, federal, estadual, municipal, e a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, a nossa sorte é que não troca tudo de vez. Agora a gente vai ter eleição municipal, né? Daqui 2 anos vai ser Estado, e lá no CONAS, como tem uma certa perenidade, não depende de eleição. Tem eleição, mas não é esse tipo de eleição. Então, a gente faz um jogo assim, ó, quando troca Estado, tem o COSEMES, tem o CONASEMES, né, que está nos municípios, e a gente trabalha junto com o CONASEMES. Aí a gente peregrina, eu e o secretário executivo, que é o doutor Jurandir, a gente vai nas secretarias para convencer os municípios de que não é um projeto daquele prefeito, daquele secretário, que é uma coisa maior. E é assim que a gente tenta trabalhar e tem dado certo. Podia ser mais rápido, mas infelizmente não é. E a sua pergunta, como faz, né? A gente está hoje das 24 secretarias, nós estamos das 27, só não estamos em 4 estados que a gente não está indo. Mas essas secretarias solicitaram. Como estamos no processo eleitoral, a gente achou melhor começar em janeiro, para não começar uma coisa que está acabando agora, né? A gestão. Mas estamos abertos a apoios também de quem não é da gestão, também é muito importante, né? Porque é a educação permanente, como vocês estão dizendo, ela tem que ser permanente mesmo, porque a rotatividade é imensa, mas eu mesma considero que a pessoa sai daqui e vai para outro lugar, e conhecimento leva. Então, acaba que não é tão prejudicial, porque o conhecimento vai junto com a pessoa e a pessoa vai para outro lugar. Muito obrigado, Maria José. Gostei muito da sua reflexão a esse respeito. Paulo, por gentileza. Eu queria assim, agradecer a oportunidade, né, Marcos, da gente estar junto e também, assim, filosoficamente. Então, assim, digamos assim, ouvindo a Maria José, essa experiência toda que transborda pelos poros dela, né? Então, essa rotação de secretários municipais de saúde,
Então, assim, Maria José, como que a gente pode perenizar isso ser uma política municipal, né? Uma política instituída e não uma política que é mudada, né? Então, assim, como transformar, cristalizar isso, né? Sabendo que a gente tem um problema grave. Eu acho que, comunicando as falas todas, o Álvaro chamou a atenção os políticos decidem as coisas, a inação, às vezes, é uma decisão, não é? E eles são muito sensíveis a custo, né? Então, vejam bem, a gente viu algumas iniciativas aqui muito importantes de baixo custo. A espirometria era um nó, mas a a espirometria já é um exame de baixo custo, e nós temos um país continental que a gente pode permeabilizar esse país com telespirometria, podemos ter diversos núcleos, enfim, já temos um horizonte de resolução de problema. E assim, eu fico me perguntando, né, assim, considerando esse custo, né, e assim, com asma e com DPOC é a mesma situação, né, aqueles poucos pacientes que são exacerbadores, né, que são pacientes com asma grave e tudo mais, eles consomem a maior parte do recurso. E aí, será que a gente não consegue inverter um pouco essa lógica? É lógico que são todos os desafios encadeados, como eu chamei a atenção, né? Qualificar a atenção, etc. Mas, assim, será que a gente não consegue, assim, já que nós temos finalmente um PCDP a partir de 2021, essa questão da farmácia popular, Pedro, de nós termos, né, o formoterol e budesonida na farmácia popular, e que nós possamos, na ponta da linha, fazer a prescrição de acordo com as evidências, e essa prescrição adequada vai fazer com que os desfechos dos pacientes sejam melhor. Ou seja, a gente sabe que o uso de beta-2 isolado está relacionado com mortalidade, então nós vamos melhorar os desfechos. A gente viu no final da minha fala aquela parte sobre a perspectiva do paciente, então nós vamos melhorar desfechos, né? Reduzir exacerbação, reduzir mortalidade, quer dizer, no final das contas, o custo vai ser reduzido. Então, eu queria, na realidade, catalisar com essa fala a continuação da discussão. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Álvaro, por gentileza. Uma palavrinha sobre centro de referência. Eu falei tanto de atenção primária, isso é a prioridade e tal, mas para esses casos mais graves, Paulo chamou bem a atenção para a importância deles, porque eles consomem mais recursos, é essencial que haja centro de referência bem estruturados, que dialoguem com a atenção primária e você possa estabelecer um processo aí de aprendizado, de referência e contra-referência. Não é fácil isso, a gente até hoje não conseguiu fazer com que isso funcione bem, mesmo aqui em Salvador, com 21 anos de PROA, mas é uma prioridade absoluta. E eu queria dizer que o exemplo que a gente tem aqui, que certamente se reproduz em outros lugares, o PROA é mantido com um mínimo apoio do SUS e com um esforço enorme nosso de captar recursos de pesquisa para manter esse centro de referência. Não dá para continuar assim. Se esse trabalho que tem sido feito em vários centros de referência no Brasil, e lá em Belo Horizonte é um grande exemplo também, se o Ministério da Saúde, se o SUS não abraçar isso e não fortalecer, vai ser perdido, porque as pessoas vão acabando, né? Eu tenho tentado criar uma equipe para manter o que a gente faz no PROA e não tem sido fácil. Então, é um esforço sobre-humano para manter uma coisa que deveria ser uma prioridade total do SUS. E quando eu falo de negligência, é a pouca compreensão da dimensão da asma, da gravidade da asma, que a asma é diferente de outras doenças crônicas que requer esse aprendizado para um diagnóstico de uma complexidade ainda maior, mas que é possível fazer na atenção primária e também do manejo com instrumentos diferentes, como é o caso dos inaladores, né? Uhum. Ótimo, muito obrigado, Álvaro. Acho que a Sônia havia levantado a mão, Sônia, não? Oi, sim, eu tinha levantado a mão, que eu ia pedir autorização para compartilhar com vocês o vídeo do movimento CAPA, para que vocês conheçam melhor essa estratégia do International Primary Care Respiratory Group, que é o Asthma Right Care, que aqui no Brasil e em Portugal nós levamos com o nome de CAPA, que é a tradução da sigla, né? No qual nós gravamos aqui as declarações do que as pessoas com asma merecem.
e está pautada aqui em todos os temas que nós discutimos. Se vocês puderem depois olhar e compartilhar, eu agradeço. Ótimo, muito obrigado. Paula, sua mão está levantada novamente ou ainda é da vez anterior? Perdão, eu esqueci de baixar. Ah, não, tudo bem, sem problema. Eu vou ler aqui algumas perguntas e comentários que foram colocados, né? Mas depois também eu gostaria que o Pedro e a Maria José também pudessem falar um pouquinho, né? Comentar o que foi já trazido aqui pelos demais panelistas, né? Mas aqui a Samantha, ela colocou já mais no início do nosso evento, essa pergunta: asma controlada com medicação e a pessoa diagnosticada com HAP. Pode ser algum agravante para alguma dessas doenças? Alguém gostaria de responder essa pergunta? Não sei se foi lida pelos panelistas aqui no nosso chat. Bom, também pode ser respondido diretamente no chat, se preferirem. Tá? Aqui muitos elogios, né? Evento perfeito, profissionais excelentes e muito esclarecedores, foi colocado. Os próprios panelistas fizeram comentários aqui bastante interessantes, que enriqueceram o debate também no próprio chat. Assim como eu havia comentado, a minha equipe colocou o link para o evento que a gente fez, o link para gestores, né? E nesse link tem aí a pessoa que lidera a telespirometria na Universidade Federal de Minas Gerais, então, que está aberta aí a possibilidade de atender outros municípios também. Ângela Ronda, que foi citada já várias vezes, né? Ângela, muito obrigado pela presença também. Ela colocou uma pergunta para o Pedro, então ela pergunta: onde estão os cadastros das pessoas com asma? No ambulatório ou na emergência ou na internação? Temos um problema enorme de asma ser considerada doença aguda e não doença crônica, acabando, né, essa pessoa sem o acompanhamento crônico. Você gostaria de responder pontualmente, Pedro, ou depois você comenta junto? Não, Marco, é coisa rápida. Então, esses dados que eu mostrei aqui, efetivamente foram dados do próprio Sistema de Informação da Atenção Primária, do CISAB, tá? Então, ele encontra dentro do próprio CISAB. A gente fez esse levantamento de 2023 para trazer a questão da apresentação, né? Também trouxe alguns dados de internamento do próprio CIH, né? Que é do ambulatorial também, e da questão de internação hospitalar, né? Mas, daticamente, os dados foram da atenção primária, o que ela perguntou, tá? Muito obrigado. Vamos ver aqui. Então, também parabenizando, né? E a doutora Ângela também lamenta, né, que a implementação, né, ela ainda não acontece de forma ampla, e ela enfatiza da importância da intersetorialidade para que funcione, que essa implementação ela ganhe escala. Eu entendo tanto para diagnóstico como para os cuidados aí das pessoas com asma e melhores resultados. Aqui, Maria Eneudina, ela coloca que na Paraíba também existe uma experiência muito positiva com treinamento, que contou com a ajuda da doutora Sônia Martins. 2 anos, né? Tenho falado com a SAPS há 2 anos, né, da Paraíba. Muito bem, aqui então o link, né, do vídeo do Movimento Capa, como a Sônia colocou. Aqui a Maria Eneudina coloca uma pergunta, né? A SBPT tem conversado com os agentes envolvidos na farmácia popular, né, então a preocupação dela em relação ao pagamento, né, desses medicamentos, e que o município não quer pagar, né, ela coloca aqui também o federal não quer pagar, né? Então,
alguém gostaria de fazer um comentário, né? Então, acho que a interpretação dela, né, é que não está na farmácia popular esse medicamento por aí um problema de recursos, né? Que não há aí um consenso de quem pagaria esses custos, né? E que ninguém gostaria de assumir esses custos. Não sei se o Pedro, a Maria José gostariam de comentar. Eu posso comentar de uma forma geral. Eu acho que foi o Pedro que me perguntou, né, a respeito da por que não é uma política de Estado, é programa, isso, aquilo. Então, veja, essa questão da rede, eu acho que nenhum país que tem sistema universal tem um sistema tão potente do ponto de vista normativo igual ao nosso. Porque, por exemplo, a rede, nós temos uma portaria que foi pactuada e publicada em dezembro de 2010. Era o ministro Temporão, 4.279, e já fala, isso que nós estamos conversando aqui, de organizar um sistema em rede. Ocorre que rede tem um conceito muito amplo, cada um interpreta como quer. Então, assim, de que rede nós estamos falando? É uma rede que a atenção primária, que tem uma capilaridade enorme, né, Sônia? Está nos 5.572 municípios, 570 municípios, todo mundo tem atenção primária. Às vezes a cobertura não é o ideal, mas tem. É impossível, como todo mundo já falou aqui, ter um especialista nisso tudo. Mas eu acho que foi o Álvaro que disse, centros de referência, que nós temos vários. Um lugar chama policlínica, o outro é consórcio, o outro é não sei o quê, mas é um ambulatório ali que é onde estão os especialistas. E, obviamente, que em algum momento da vida a gente precisa de hospital. Mas isso tem que estar integrado, porque senão a gente fica jogando dinheiro fora. Gasta-se muito com internação, como vocês sabem, né? Que podia ter resolvido lá atrás e não resolveu, aí vai gastar mais ainda. Então, do ponto de vista de normativa, a gente tem essa portaria, tem o decreto 7.511 que fala dessas coisas todas que a gente está conversando aqui, tem resolução da CIT. Então, se portaria, se coisa escrita resolvesse, a gente não precisava nem estar discutindo aqui. O grande problema, sabe, Paulo, que eu acho, é a descontinuidade, que é uma praga no nosso país, que é por imaturidade política de todo mundo. Porque, veja, essas mudanças todas que a gente falou há pouco, todas as pessoas que vão, não todas é exagero, mas a grande maioria que assume um cargo importante, pensa que o mundo começou naquela hora. E aí desconhece todo o passado e coisas boas que já foram feitas. E aí vem com invenção nova. Aí, como muda muito, não dá tempo de concretizar. Aí muda de novo e muda de novo. Então, eu sou paciente, resiliente e resistente. E acho que vocês todos aqui também são, que eu sei que são, e a sociedade civil tem um papel importante nisso. Por isso que eu acho que esse grupo aqui é importante. A gente tem um conselho, né, que poderia ser muito mais ativo nessas cobranças. E o conselho é ativo, mas conselho também muda, conselho também, né? Então, a gente precisa não desistir, porque se for olhar, é como eu falei lá para trás, a gente só tinha 55 equipes, nós temos 61 mil hoje, e é graças a esse trabalho de formiguinha. Então, assim, que a gente não se deixe levar pelas dificuldades, mas que a gente olhe as coisas boas que são feitas. Com relação ao medicamento, o problema é o subfinanciamento do sistema, que ele é profundo. Vocês podem olhar, é porque eu não fiz aqui PowerPoint, mas nesses últimos anos, o gasto federal, tem um gráfico que o CONAS e o CONASEMS utiliza, ele cai assim. E os estadual e principalmente municipal, e olha que eu aqui represento os estados, mas principalmente municipal, ele é muito alto. Está todo mundo com a corda no pescoço. Então, é por isso, porque é subfinanciado. A atenção primária é prioridade no discurso. Já melhorou muito, porque não tinha nem discurso, hoje tem. Não vou dizer também que ninguém fala, todo mundo diz que é. Mas vá ver o dinheiro para onde vai. Veja onde é que na campanha eleitoral o povo promete às pessoas. É hospital, hospital, hospital. Claro que o hospital é interessante, mas a base, se a gente não trabalhar, vai ficar enxugando gelo no hospital, porque não vai resolver. Então, eu acho que a gente tem que continuar assim, sabe? Lutando,
fazendo com que as coisas que estão no papel aconteçam, esclarecendo melhor a sociedade nos espaços que a gente pode ocupar. Agora, porque realmente é vergonhoso, eu nem digo vergonhoso, é um absurdo você morrer porque não pode comprar um remédio. Eu sempre comparo isso. Todos nós que estamos aqui nessa tela, se a gente ficar doente, a gente tem para onde ir. E a pessoa fica perambulando, morre porque não teve uma bobagem, tem medicamento ali, né? Acho que isso tem que indignar e a gente precisa disseminar mais o sistema que a gente tem. Muito obrigado, Maria José. Acho que Parabéns, Maria. todos aqui concordando com a sua fala, né? Pedro, você gostaria de fazer um comentário sobre as perguntas que foram feitas? Na questão da medicação, Baroni, a gente concorda plenamente com a doutora Maria José nas colocações dela, tá? A atenção primária em saúde, ela não é a secretaria direta vinculada ao processo de medicação. Obviamente que a gente tem uma constante articulação com o próprio departamento do DAF, né, que a gente faz todo esse levantamento, né, como já foi colocado por um colega no chat que eu vi também. Então a gente já faz esse levantamento, faz essas constantes discussão e também faz a discussão com o próprio CONAS e CONASEMS, porque tem todo um sistema aí vinculado com essa questão do financiamento, com a própria questão do recurso público, né? Então como área técnica a gente faz constantemente esse processo, lida com essa questão de ver como é que essas metas podem estar beneficiar a população, e também a gente faz o processo de quais serão os impactos, né, a longo prazo aí, junto com os órgãos, com as secretarias correspondentes à demanda. Ok, bom, eu gostaria de continuar por mais 1 ou 2 horas, se tiverem disponibilidade, mas como eu acho que a agenda de todos aqui é apertadíssima e não vai ser possível, né, a gente vai ter que realmente ir agora finalizando o nosso evento dessa tarde. Tem uma série de perguntas ainda no chat, comentários, quem quiser pode ficar à vontade de responder essas perguntas diretamente no chat. Eu vou pedir agora uma palavra, né, de finalização para que a gente encerre o evento de 1 minuto no máximo de cada um. E eu vou começar pela Flávia, né? Porque, assim, sempre eu peço para que se fale sobre o tema do nosso debate, né? Então, como juntos, né? Então, como cada instituição aqui presente pode se comprometer para que a gente avance nesse tema, né? Faça a diferença. E eu gostaria que a Flávia começasse comentando exatamente para saber, né, como a sociedade civil, como, né, as associações, né, as pessoas que vivem com asma podem aí se engajar nesse movimento para que o Brasil passe a ter mais Itapetiningas, né, que aí se organize melhor esses cuidados com asma em todo o país, né, que a gente, da próxima vez, tem uma dificuldade incrível de convidar municípios, porque o número de municípios bem organizados vai ser gigantesco, é o que a gente espera da próxima vez. Excelente, essa ideia de multiplicar Itapetininga, multiplicar todas essas pessoas que estão aqui é muito boa, né? Bem, eu só tenho a agradecer, eu acho que foi uma excelente discussão, né? Tinha anotado aqui vários pontos de várias falas que eu achei muito importantes. O que a Maria José trouxe, né, dessa complexidade da atenção primária, essa visão hospitalocêntrica que a gente ainda tem no Brasil, né? Então, isso tudo é muito importante. E eu vou falar então um pouquinho, né, desse papel da organização da sociedade civil, né, assim, de associações de pacientes, reforçar esse papel, né, na promoção de informação e de educação em saúde, né. Nós temos essa missão na ABRAF, assim como, né, a Fundação Proar, a ABRA, que também estão aqui, tem essa missão e fazem um trabalho incrível nesse sentido, né, de educação e de informação. Nós estamos próximos de pacientes, né, e a gente pode estar mais próximo ainda desses pacientes, né, então eu até faço um apelo para os profissionais de saúde que estão nos ouvindo, né, assim, prescrevam associações de pacientes, né, para seus pacientes, para que eles possam estar juntos, para que a gente possa mobilizá-los, para que a gente possa engajá-los, né, a gente fazer grupos de apoio. Eu acho que essa ideia, né, de união que a doutora Ângela estava falando agora nos comentários, escrevendo, isso é muito importante também nesse sentido, né, dentro das organizações de pacientes, né, e entre as organizações de pacientes. Nós podemos atuar juntos, né, também
para que essas linhas de cuidado saiam do papel, né? Assim como os PCDTs, que a gente tem falado muito sempre, né? De como que os PCDTs são importantes, mas eles precisam sair do papel, né? Precisam ser realidade na vida das pessoas. Então, acho que as associações de pacientes, junto com todos esses outros setores que estão aqui representados, a gente pode fazer junto, né? Trabalhar junto para que a gente possa fazer com que essas linhas de cuidado sejam mais conhecidas e sejam, né, assim, cheguem de fato à vida das pessoas. Nós na BRAF já fizemos muitas ações de conscientizações. Eu estava lembrando de ações que a gente fez com a Unidade Básica de Saúde em São Mateus para conscientização da insuficiência cardíaca. Então, quando estava tendo muitas dessas falas, eu acho que a gente pode, é um exemplo e a gente pode atuar muito, né, em conjunto. Fora o papel de mobilização, né, para conquista de direitos e também de construção de políticas públicas e garantia com que essas políticas públicas cheguem à vida dessas pessoas. Então, muito obrigada. Muito obrigado, Flávia. Zuleide, por gentileza, suas palavras. De novo, né? De novo, eu concordo com a Flávia, né? Acho que a gente tem uma linha de pensamento muito parecida, de todos nós aqui, né? Ninguém vem para cá se não tiver essa mesma linha de pensamento. E eu penso que o recurso existe e que muitas vezes ele é mal colocado por falta de conhecimento de quem precisa, de conhecimento de quem manda, de conhecimento de quem divide. Então, saúde e educação têm que andar junto. E assim como a gente diz que vacina boa é vacina no braço, remédio bom é remédio que chega no pulmão, que chega onde o paciente precisa. Não adianta mesmo um excelente PCDT se ele não chegar no ponto de entrega. E a gente já discutiu muito em relação à comissão tripartite, quem paga, quem recebe, e para nós, o que importa é que seja feito o pagamento e que descentralize, que a centralização é sempre burra, em qualquer situação, né? Nós estamos aprendendo com a vida que delegar a função sempre faz o trabalho melhor. A Ângela disse, juntos somos mais fortes. E dividindo função, o trabalho fica mais leve e agrega valor para todo mundo e saúde para todo mundo. E muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, Zuleide. Sônia. Bom, primeiramente, né, mais uma vez agradecer a oportunidade. Eu acho que essa discussão intersetorial entre todos esses atores envolvidos por um único motivo, né, que é o bem-estar, que é o cuidado certo, que as pessoas com asma merecem, né, que vivem com asma merecem. A gente sempre está pressionando a atenção primária para tudo. Hoje eu trabalho na atenção especializada, mas eu sou atenção primária, e a gente acha que a atenção primária vai solucionar tudo. Então, gente, tem problemas em todos os níveis de atenção. A gente acha que está perfeito na secundária, só que não, né? Então, todo mundo precisa melhorar para que a gente consiga realmente uma boa prática. E eu acho que esses encontros vão acontecer mais. Acho que agradecer a Maria José por trazer também toda essa dificuldade da gestão, de organização. A gente tem dificuldade de fixar as pessoas, né? A atenção primária está sobrecarregada, é muita coisa para fazer. Acho que a saúde pública, de um modo geral, está sobrecarregada. E nós, enquanto GPRAPS, enquanto IPCRG, estamos aqui para colaborar, para ajudar no fortalecimento da atenção primária, para transversalizar entre os outros níveis e divulgar as melhores e ajudar na disseminação das melhores práticas. Ótimo, muito obrigado, Sônia. Pedro, por gentileza. Agradecer também o convite, agradecer aqui em nome do departamento, em nome da secretaria, né, e falar que enquanto atenção primária a gente se coloca disponível para essa conversa constantemente com vocês, com outros atores aqui envolvidos também, né, trabalhar essa perspectiva cada vez mais da qualificação dos profissionais, né, essa qualificação de uma forma contínua, tanto na identificação do próprio diagnóstico e tratamento eficazes, né, ampliar essa condição de diagnóstico também, né, e fortalecer as ações dentro da atenção primária dentro do território, em conjunto aí, como foi muito bem falado, com os próprios agentes comunitários de saúde, com os próprios profissionais, com as próprias equipes EMUD, com os próprios do programa Mais Médico, os próprios médicos dos programas Mais Médicos, e trabalhar nessa perspectiva sempre dessa abordagem comunitária, que foi muito bem colocado pela Flávia, né, que é a gente sempre envolver
desde as escolas, né, nessa condição aí do programa de saúde na escola, de locais de trabalho também, a comunidade, para a construção desses ambientes cada vez mais saudáveis, né. A gente acredita, né, tem essa visão que a gente, cada vez mais que a gente investir nessa orientação, educação e abordagens comunitárias, ela vai melhorar nesse cuidado da asma e na qualidade de vida desses pacientes, né. E demais agradecer a todos. Muito obrigado, Pedro. Maria José, por gentileza. Eu também queria agradecer. Esqueci de falar uma coisa importante, é que recentemente, porque a gente não tinha política de atenção especializada. A gente tem a PNAB, que é, né, da atenção primária, tem várias políticas, mas de especializada não tinha. Agora a gente tem, foi publicada recentemente, e nessa política está lá escrito, né, da necessidade de integrar com a atenção primária. Cabe agora a gente tirar do papel. Obrigada mais uma vez para vocês todos. Estamos à disposição também. Muito obrigado, Maria José. Álvaro, por gentileza. Eu queria agradecer também e cumprimentar a você, Mark, pela organização desse evento, pela liderança nesse processo. E lembrar aqui que quando eu falei em negligência, é negligência por falta de conhecimento. E aí eu queria reforçar o que foi uma mensagem geral e que é o lema da campanha da Iniciativa Global contra a Asma, GINA, desse ano. Educação empodera. Formação é essencial. E pedir que todos estejam envolvidos nesse processo e tem que estar permeando todas as atividades dessa área entre todos os profissionais de saúde, gestores e pacientes. Muito obrigado. Paulo, por gentileza. De novo, agradecer, Marco, o seu convite, o privilégio de estar com um painel de debatedores tão competente como foi, e, na realidade, eu acho que, como professor universitário, como integrante de da maior sociedade respiratória que nós temos no país, minha fala não poderia ser outra, a não ser dizer que a SPPT está à disposição, né, para enfrentar esse desafio enorme que é o da educação continuada, tanto de especialistas como de profissionais. Eu acho que a gente tem uma expertise muito grande, né? Temos pessoas como o Álvaro nos nossos quadros, né? E eu acho que, né, como o Álvaro disse, né, quer dizer, colocando isso como prioridade, e aí falando com a frase dos colegas, né, a gente não conquista nada sem mobilização, sem controle social, né? Então, assim, realmente, com esse desafio contínuo do subfinanciamento, então acho que apesar de termos muitos desafios, nós temos aqui, né, uma plataforma que nos permitiu encontrar, debater e temos uma direção para a qual podemos caminhar com sucesso, com melhoria dos desfechos dos pacientes, como, né, a nossa colega da Associação de Pacientes disse. Muito obrigado a todos e a todas. Muito obrigado, Paulo. Marcelo? Agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É muito interessante a gente ter vários setores envolvidos, trocando ideias e experiências, e dizer que a gente está à disposição aqui também para sempre estar apoiando e conversando sobre um assunto tão importante como a asma, com tantos desafios, mas que dá para a gente fazer bastante coisa desde que a gente tenha um pouquinho de modelos, de conversa com gestão integrada, a gente consegue um bom resultado também. Ótimo, muito obrigado. Então, eu agradeço todos e todas que estiveram aqui nos acompanhando durante essa tarde, nesse evento que foi tão importante, tão rico e que certamente nos ajudará e inspirará aí para avançarmos muito mais nesse tema. E um agradecimento especial aos nossos panelistas, às nossas panelistas que foram espetaculares, né? Foi realmente um debate de altíssimo nível durante essa tarde. Muito obrigado, uma boa noite e um bom final de semana a todos e todas. Tchau.